Olá, novamente, boa tarde. Bom, vamos aqui à continuação da nossa aula, né? E nessa segunda parte, a gente vai discutir o conceito de causalidade e a consequência da causalidade, que são as relações de dispersão. Então, vamos compartilhar aqui notas. Então, a gente vai ilustrar, né, essas relações de dispersão, né, que decorrem do princípio de causalidade, com esse exemplo da indução de um dipolo elétrico, da polarização, né, de um sistema qualquer, por exemplo, de um átomo, como a gente estava discutindo na aula anterior, né, na parte anterior dessa aula, e em que você, quando você tem um sistema atômico, né, aplica um campo elétrico, você redistribui a distribuição de carga, né, porque você altera a função de onda do estado fundamental, né, e a gente, quando calcula isso em teoria de perturbação de primeira ordem, essa alteração da função de onda do estado fundamental em primeira ordem vai dar origem à existência de um dipolo, de um momento de dipolo elétrico não nulo, que, como eu estou nessa abordagem perturbativa, né, vai ser uma função linear do campo aplicado, né? Então, essa é a relação no regime de frequência, que a gente já escreveu bastante, né? E no regime do tempo, a gente sabe que a transformada de Fourier inversa, né, de um produto é a convolução, né? O conceito de convolução é fundamental aqui. Então, eu tenho a convolução entre a transformada de Fourier inversa do alfa, da polarizabilidade, que eu estou chamando de alfa til, estou colocando esse til para representar a função polarizabilidade no domínio do tempo, né? E a transformada de Fourier inversa desse campo elétrico é o campo elétrico no regime do tempo, né? Então, toma aqui a transformada de Fourier inversa. Toma aqui a transformada de Fourier inversa do alfa, é o alfa til. E o D, né, de T é a transformada de Fourier inversa do dipolo elétrico no regime de frequência. Então, nessa integral de convolução, nota que a integral sobre T', que aparece aqui, ela varre todo o eixo real, de menos a mais infinito. Por outro lado, o argumento de causalidade, ele me diz, né, que a resposta, né, a consequência que eu tenho aqui no tempo t, o efeito que eu tenho aqui no tempo t de uma perturbação, dessa minha perturbação que é o campo elétrico, isso aqui é a minha perturbação, né? Que perturba a função de onda lá do meu sistema atômico. Essa perturbação no tempo t', eu sei que ela não pode afetar o passado de t', né? Então, nessa relação aqui, embora o teorema de convolução inclua t' maiores do que t, esses t' maiores do que t estão aqui, né? Essa região aqui, ó. T' maior do que T. Essa região T' maior do que T, ela tem que ser excluída por causalidade. A causalidade me diz que o que acontece com o campo elétrico em tempos T' maiores do que T não pode afetar o dipolo que eu tenho aqui no tempo T. Eu não posso ter um efeito sobre o passado, né? O efeito é aqui, ó, o dipolo. Então, a minha perturbação não pode alterar esse efeito num tempo passado. Então, nessa relação, eu tenho que excluir o T' maior do que T. Como é que isso acontece? Como é que isso vai? Isso tem que estar embutido na minha função suscetibilidade, que aqui no caso é a polarizabilidade, né? A minha polarizabilidade é que tem que ser responsável por garantir que a causalidade não seja violada. Então, ela tem que se anular para argumento temporal, quando o argumento da função, né, é negativo, ou seja, quando o T' é maior do que T. É a função polarizabilidade que tem que garantir que a causalidade não seja violada, ou seja, que eu não possa ter
conexão causal, né, entre uma causa no futuro e um efeito no passado, né? Tem que excluir essa região aqui. Então, esse meu alfa-til tem que se anular para argumento temporal negativo, e se isso acontecer, né, se ele se anular para quando esse cara aqui é negativo, quer dizer, quando t' é maior do que t, né, que é aqui esse cara fica negativo, então, aí na minha integral eu não vou ter nenhum t' maior do que t, eu posso, repara que aqui o limite de integração superior não é mais infinito, é t, aí eu tenho uma relação causal agora, né? Então, esse argumento temporal dessa minha função, vou chamar de tal, é o tempo relativo, né? Quanto tempo, é esse intervalo de tempo aqui, ó. Esse intervalo de tempo é o que eu vou chamar de tal, é quanto tempo transcorreu entre a minha perturbação e a consequência da minha perturbação. E esse tal tem que ser positivo, eu não posso propagar causalmente para trás, no eixo temporal, né? Eu não posso propagar de um tempo aqui t' maior do que t para trás no tempo. A propagação, o nexo causal, né, de causa-efeito, é sempre para frente no tempo. Isso é que é o conceito de causalidade. Que consequência isso tem? Isso, essa aula final aqui, nossa, é para explorar quais são as consequências disso no regime de frequência. Isso vai implicar o fato que o meu alfa-til de tal, né, seja nulo, isso aqui quer dizer causalidade, né, para tal negativo, vai ter consequências muito importantes sobre a sua transformada de Fourier. O alfa de ômega é a transformada de Fourier do alfa-til, né? Vou voltar aqui para essa cor preta. O alfa de ômega é a transformada de Fourier dessa polarizabilidade aí no regime temporal, né? Vamos lembrar a definição de transformada de Fourier. Aqui, a princípio, é uma integral de menos a mais infinito. E aqui tem elevado a ômega-t, o núcleo da transformada de Fourier, né? Aqui aparece o tal, né? Só que como alfa-til, agora eu vou usar a causalidade, né? Para dizer que essa integral não precisa ir até menos infinito, né? Isso aqui vai ser super importante para a gente. Então, posso começar do zero aqui, porque esse cara se anula para tal negativo, então, em vez de... eu posso ignorar completamente a região entre menos infinito e zero, porque o alfa-til é zero nessa região, né? Então, eu posso trocar por essa integral assim. Essa expressão já é uma expressão que leva em conta, né, que já está registrando aqui o conceito de causalidade. Eu não tenho mais a minha integral de menos a mais infinito, como é na definição, né, da transformação de Fourier. Agora é só de zero a infinito por causa da causalidade. Isso vai me permitir, o fato de não ter tempos negativos aqui, vai me permitir expandir essa função, que a princípio é definida no eixo real de frequência, no semiplano complexo superior de frequência. Eu posso trocar esse ômega real por um ômega complexo. Posso estender essa definição no plano complexo, trocar esse ômega real por um ômega complexo, né? Agora um conjunto dos números complexos, que tem uma parte real e uma parte imaginária. Eu vou representar assim como a linha e duas linhas, né? Isso aqui é a parte real de ômega, esse ômega duas linhas é a parte imaginária de ômega. E eu posso fazer isso desde que esse ômega duas linhas seja positivo. Vamos ver por quê, ó. Porque agora eu olho para essa expressão, ômega igual a ômega linha mais i ômega duas linhas, né? E eu estou supondo que essa integral aqui está bem definida, né, com ômega real. Se ela está bem definida com ômega real, com muito mais razão, ela vai estar bem definida e, de fato, vai convergir muito melhor
se eu tiver uma parte imaginária positiva. Olha, por que essa parte imaginária positiva ajuda? Porque aqui eu vou ter, olha, uma exponencial real, né? Só para tempo positivo, repara, aqui que é fundamental nesse meu argumento, o fato de que eu não tenho mais tempo negativo, né? Porque isso aqui, se eu tivesse tempo negativo, esse cara, em vez de ajudar, ele ia atrapalhar, né? Porque ele ia crescer exponencialmente para tal, indo para menos infinito. Mas como eu não tenho mais, por causa da causalidade, esses tempos negativos, esse cara ajuda muito a convergência. Então, esse cara é bem definido, né? Para todo, fica claro isso, né, do ponto de vista numérico, digamos assim, para todo eixo, para toda a parte imaginária não negativa, né? Isso quer dizer que no plano complexo, a minha função alfa, agora a definição dela pode ser, que estou representando aqui o plano complexo, ômega linha, parte real, ômega duas linhas, parte imaginária. Em toda essa região aqui, né? Aqui eu não sei, né? No semiplano complexo inferior, para ômega duas linhas negativos, né? Esse cara aqui, se é ômega duas linhas for negativo, isso aqui pode ser complicado. Essa integral pode não convergir, né? No infinito. Aí vai depender do alfa de tal, etc. Mas para ômega duas linhas positivos, toda essa região aqui, ó, tá ok. Então, a minha função alfa de ômega pode ser estendida no semiplano complexo superior, né? Isso aqui que a gente chama de semiplano complexo, que é essa região com a parte imaginária não negativa, né? Uma outra maneira de ver isso, mais rigorosa, é usar o teorema de Cauchy. Se eu estou aqui se a minha função ela é analítica, né? Ou seja, ela não tem nenhum problema, não tem nenhuma singularidade no semiplano complexo superior, aí eu defino um circuito, vamos desenhar aqui em verde. Digamos que eu defino um circuito assim, ó. Um circuito fechado que tem essa parte... Ops, aqui não ficou bom. Eu fecho um circuito fechado por aqui, né? Vou tentar caprichar. Faço esse raio aqui e para infinito. Aí eu defino, olha, eu olho para a integral que me dá o alfa til de tal, né? A integral que me dá a transformação de Fourier inversa, né? Essa integral aqui nesse semicírculo superior por cima, se o tal é negativo, né? Se esse tal aqui é negativo, essa integral eu vou poder, se tal é negativo, essa integral vai dar uma coisa assim, elevado a i ômega módulo de tal, né? E aí, com ômega igual a ômega linha mais i ômega duas linhas, repara que essa integral aqui nessa parte superior, né, ela vai ficar muito pequena, né? Então, tem um lema de Jordan lá que me dá as condições para que essa integral vá a zero quando esse raio desse circuito semicircular vai para infinito. Isso, então, vai fazer com que esse cara se anule para tal negativo. Por quê? Que é o que eu preciso, né, para a causalidade. Porque por duas razões. Primeiro, porque como com tal negativo esse cara aqui fica exponencialmente pequeno nessa região, então essa integral aqui vai a zero. E segundo, a minha
a minha integral aqui, ó, né, no eixo real, somada a esse aqui, tem que ser zero, né? Por quê? Pelo teorema de Cauchy, já que a minha função é analítica no semiplano complexo superior. Então, a soma dessa integral, que é essa aqui, que me dá o alfa tilde de tal, né, com ômega real, mais essa no semicircuito, que vai a zero por esse argumento que eu apresentei aqui, desde que o tal seja negativo, é zero pelo teorema de Cauchy. Então, essa integral aqui com ômega real, aqui de menos a mais infinito, é zero. Então, o alfa tilde de tal é zero, desde que o tal seja negativo. Ou seja, a gente está vendo a equivalência entre essas duas condições, né? Ser analítico no semiplano complexo superior, no regime de frequência, e ter uma função no regime temporal que se anula para argumento negativo, que é a causalidade. Então, a causalidade se expressa por essa condição da função ser analítica no semiplano complexo superior, né? Isso aqui está ligado à causalidade. A função no regime de frequência tem essa propriedade se eu tiver uma resposta causal. Ela é analítica no semiplano complexo superior. Eu posso olhar aqui também pela fórmula direta, da transformada de Fourier direta, né? Eu vejo que eu vou ter uma convergência, inclusive, não só garantida, mas muito melhor, né? Se eu tenho uma parte imaginária positiva aqui, né? Essa exponencial real vai ajudar. Bom, de posse disso, a gente pode agora obter as relações de dispersão, que é uma outra consequência também equivalente à causalidade, equivalente a essa condição do alfa tilde de tal se anular para argumento negativo, né? E para isso eu vou tomar de novo, vou tomar um circuito no plano complexo. Vou mudar aqui a cor. Então, vamos pegar um circuito aqui no plano complexo. Assim agora. Eu vou definir aqui o valor de ômega real no plano complexo. Vamos desenhar isso aqui. Eu tenho um certo valor de ômega que eu vou representar aqui, né? Então, aqui é a parte real de ômega, que eu estava chamando de ômega linha, mas vamos tomar aqui um valor de ômega real. Aqui eu vou chamar de real de ômega linha. Esse ômega linha agora vai ser a minha variável de integração, tá? Então, por isso que eu não vou usar mais aquela notação com linha e duas linhas. Então, eu tenho uma frequência ômega fixa aqui, real, tá bom? E aí eu vou definir um circuito assim, ó. Vamos lá. Vou usar uma cor aqui verde claro. Ele vem até aqui, depois ele continua por aqui. Aqui ele contorna por cima. E isso, na minha integral de resíduos, vai definir um semi-resíduo. E aí eu fecho o meu contorno por aqui. Por um arco de círculo, né? Assim, não ficou tão legal. Peraí, deixa eu ver se eu desenho um pouco melhor. Então, é muito parecido com esse circuito que eu tinha colocado aqui, só que ele tem esse contorno aqui em torno desse ponto, porque eu vou considerar um integrando agora, que tem um polo simples nesse ponto. Então, eu vou considerar a seguinte integral, ó, nesse meu contorno C completo aí, né? Esse contorno C fechado. Formado por esses três pedaços, né? Ou quatro, se vocês quiserem. Esse pedaço aqui, esse e esse semicírculo de raio R. Então, vamos considerar a seguinte integral.
E vou usar o teorema de Cauchy aqui para dizer que agora o ômega' é uma frequência que tem parte real, não é mais a parte real do ômega não, tá? É uma variável de frequência complexa qualquer. E eu estou integrando sobre esse circuito completo aqui fechado, né? É um circuito fechado. Então, vou caprichar um pouquinho aqui. Pelo teorema de Cauchy, como a minha função, aí vou usar a causalidade, né? Como ela é analítica aqui no interior, né? É analítica em todo o interior desse circuito, né? O interior do circuito está no semiplano complexo superior e ela é analítica. Repara, essa função é analítica no semiplano complexo superior e essa função 1 sobre ômega' menos ômega, ela tem um polo simples nesse ponto, mas esse ponto está fora do interior desse circuito. Então, esse cara eu posso dizer que é zero pelo teorema de Cauchy, né? Não tem nenhum polo ali no interior. Então, aqui é zero. Aí eu vou escrever, né? Vou de novo usar o lema de Jordan para dizer que a integral aqui, nesse pedaço, que a integral é zero. Então, eu vou ter a integral de menos infinito sobre esse real, né? De menos infinito até ômega menos épsilon, né? Onde épsilon é o raio aqui desse arco de círculo, então eu vou até aqui, né? Vou de menos infinito até aqui, de ômega' aqui sobre o eixo real, né? Aqui de ômega' sobre ômega' menos ômega. Tenho essa integral aqui, que é uma integral que a gente chama de semi-resíduo, que é relativamente tranquila de calcular, e eu não vou fazer o cálculo explícito aqui, só vou dizer quanto é o valor, é como se fosse metade de um resíduo, e como eu estou percorrendo no sentido horário, dá menos πi, então, em vez de ser menos 2π, é menos π vezes o resíduo, e o resíduo dessa função aqui é o próprio valor do que na posição do polo, né? Eu posso depois, na nossa reunião 5, fazer esse cálculo explícito aqui. Então, tem esse primeiro trecho, tem esse segundo aqui semicircular, que dá esse, tá? Essa integral nesse semicírculo de raio epsilon, no limite que epsilon vai para zero, né? Aqui eu tenho que tomar o limite de epsilon indo para zero. Mais esse outro trecho aqui que sobra, né? Ômega mais epsilon até infinito, de ômega'. A soma desses três, pelo teorema de Cauchy, como a integral no circuito completo é zero. Isso é zero. Bom, aí a soma da primeira parcela com a segunda é o que a gente chama de parte principal, né, de Cauchy. Então, tem esse símbolo aqui de P, às vezes se usa esse símbolo assim, menos infinito até mais infinito, de d ômega'. Então, qual é a ideia dessa parte principal? É você integrar sobre todo o eixo real, excluindo a vizinhança do meu polo ali que está sobre o caminho de integração, que é esse polo em ômega' igual a ômega, né? Ou seja, é a soma dessa primeira parcela e da segunda, né? Eu vou até a vizinhança imediata do polo, depois continuo, né, sem passar por sobre o polo. Então, isso é o que a gente chama de parte principal. Se usa essa notação, às vezes se usa essa notação aqui com um traço no meio, também é outra notação que se usa bastante. Aqui é ômega' menos ômega, né? Isso aqui é outra notação equivalente, ou você usa esse P do lado de fora, ou esse símbolo com esse traço.
O que é isso por definição? Por definição, esse cara, o limite quando epsilon tende a zero, a soma, né, dessas duas parcelas aqui, a primeira e a terceira. Aqui eu estou usando a letra errada, né? Era para estar, devia estar chamando isso de alfa. Pequeno erro aqui, que começou aqui, né? E não de que. Então, deixa eu corrigir isso. Aqui é alfa. Aqui vamos deixar assim um que genérico, que depois eu vou chamar de alfa, tá bom? Ups. Então, eu vou de menos a mais infinito e excluo só a vizinhança, né? Chego pertinho lá do polo, em ômega língua ômega, mas não passo por ele, e depois eu retomo além, né, do polo, sem passar pelo polo. Essa é a definição da parte principal. Parte principal de Cauchy, né? Então, o que esse resultado aqui está me dizendo é que a parte principal, se esse meu que é analítico no semiplano, essa função aqui de ômega é analítica no semiplano complexo superior, então, a soma desses dois aqui, que é o que eu chamei de parte principal de Cauchy, né? Vamos usar essa primeira anotação aqui. Talvez seja um pouquinho mais comum. E aí vamos aplicar isso para a minha função ômega, alfa de ômega, né? Então, esse cara aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, eu posso tomar, eu vou fazer duas coisas agora, vou aplicar isso aqui para a minha função polarizabilidade. Isso aqui é uma função Q de ômega genérica que seja analítica no complexo superior, né? E que é a transformada de Fourier de alguma função Q de T, né? Ou Q de tal. Vamos aplicar isso para a polarizabilidade, que é o que a gente estava discutindo antes. E, além disso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou tomar a parte real e a parte imaginária de ambos os lados dessa equação, tomando aqui, trocando esse aqui por alfa. Então, quando eu tomo a parte real, essa parte real, como esse ômega' menos ômega é real, né? Aqui, porque o ômega' é real, e eu estou supondo que o ômega é real também aqui, tá? Eu supus aqui que o meu ômega é uma frequência lá real sobre que é um ponto lá no eixo real. Então, olha, quando eu tomo a parte real disso, eu posso diretamente tomar a parte real aqui dessa função que vai passar a ser para mim aqui a polarizabilidade, né? Então, eu vou ter essa primeira relação de dispersão aqui, né? A parte real de alfa de ômega' sobre ômega' menos ômega. A parte principal dessa integral, tem aqui o numerador da parte real do alfa, da polarizabilidade. E a parte real daqui, olha, esse cara tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte imaginária, I com I dá menos, né? Então, vou ter um sinal menos, né? Vou ter menos π. A parte real disso vai ser menos π vezes a parte imaginária da função que eu estou empregando aqui, que no caso é a polarizabilidade, né? Ok? Então, essa é a primeira relação de dispersão que eu posso escrever, né? Aqui embaixo. Assim, ó, a parte imaginária da polarizabilidade. Então, aquela função que a gente obteve, por exemplo, para a polarizabilidade do modelo de Lorentz, vocês podem verificar se satisfaz essa condição. E ela tem que satisfazer, porque ela
Inclusive, aquela função que a gente obteve na primeira parte da aula, ela não tem polo no semiplano complexo superior, ela só tem polo no semiplano complexo inferior. Sugiro fortemente que vocês verifiquem isso. E, se eu fosse calcular essa integral, também eu vou verificar a validade dessa relação de dispersão aqui para aquela polarizabilidade do modelo de Lorentz que a gente viu na primeira parte da aula. Isso é a parte, tomando a partial de ambos os lados dessa equação, posso também tomar a parte imaginária de ambos os lados, né? E quando eu tomo a parte imaginária, aqui eu vou ter a parte real da polarizabilidade, e aqui eu vou ter a parte imaginária, né? Tá certo? Então, a parte real, então aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, a parte real de alfa, de ômega, aqui não vai ter sinal menos, aqui tem um sinal menos, né? Que vem daqui. Aqui não vai ter sinal menos, vai ser 1 sobre π, parte principal, né, integral, com a parte imaginária. Então, a parte real e a parte imaginária de qualquer função suscetibilidade causal vão ter, e aqui eu estou ilustrando isso pela polarizabilidade, vão ter que estar conectadas por essas relações de dispersão. Então, isso aqui são as chamadas relações de dispersão. E um caso particular muito importante das relações de dispersão é quando eu emprego aqui, né, para essa relação aqui para constante elétrica. A constante elétrica é 1 mais um número vezes a suscetibilidade, né? Está escrito N sobre epsilon zero alfa. Então, como o alfa satisfaz essas relações de dispersão, o epsilon vai também satisfazer, ou, na verdade, o epsilon menos 1, né? Porque ele tem um prefator aqui que desaparece naquelas relações. Então, o epsilon menos 1 vai satisfazer essa relação de dispersão, e a relação de dispersão para epsilon menos 1 tem um nome especial, chamadas relações de Kramers-Kronig, né? Um caso particular. Exemplo, né? Epsilon, outro exemplo, epsilon menos 1. Em vez de usar alfa aqui, isso aqui é uma relação geral para um Q qualquer. Nesse Q pode ser o epsilon menos 1 e ele vai ter que ser causal, né? E, inclusive, porque ele é dado em termos de uma suscetibilidade, que é a suscetibilidade que define a polarização macroscópica em termos de campo elétrico, o que é até uma maneira mais geral de derivar essa relação, né? Eu preferi fazer através da polarizabilidade, que foi o que a gente tinha visto na primeira parte da aula. Então, o epsilon menos 1 vai ter que satisfazer essas mesmas relações aqui, né? Parte imaginária de epsilon menos 1, eu posso esquecer desse 1, né? Então, eu vou ter a primeira relação de Kramers-Kronig, né? Então, isso aqui a gente está falando de coisas bem mais modernas, isso é anos 30, 40, né? Anos 30 do século 20, né? Então, tem a parte imaginária de epsilon de ômega igual a menos 1 sobre π parte principal, né, integral. Aqui tem a parte real de epsilon menos 1, né? E essa outra aqui, né? A parte real de epsilon de ômega, menos a parte real de 1, que é 1, né? Esse 1 eu vou passar para o outro lado. Aqui tem a parte principal. Então, essa função constante elétrica, geral que eu for obter, ela vai ter que satisfazer essas relações aqui. Suas partes real e imaginárias têm que estar conectadas, né? Isso tem uma importância muito grande, né? No seguinte sentido, né? Eu não posso levar em conta ter um modelo em que eu tenha dispersão, ou seja, em que a parte real de epsilon dependa da frequência, sem, ao mesmo tempo, ter absorção. E vice-versa, eu não posso ter absorção sem ter
uma parte real que dependa, uma parte real de epsilon que dependa da frequência de uma maneira tal a ser compatível com as relações de Craméns-Kronig, que são essas que estão escritas aqui. Então, a partir delas, a gente pode até discutir qualitativamente a forma dessas curvas aqui para a parte real e parte não imaginária. Repara que aqui nesse exemplo que a gente viu do modelo de Lorentz, né, tem essa conexão entre a parte real, essa curva azul, e a parte imaginária. Essa região dos picos da parte imaginária, né, essas lorentzianas que aparecem aqui para a parte imaginária, elas correspondem justamente a essa região da dispersão anômala, né, onde a parte real do epsilon tem essa variação abrupta e com derivada negativa, né? Isso já mostra que tem uma conexão entre parte real e parte imaginária, e isso está ligado à causalidade, justamente, né? Então, a gente pode discutir isso mais. Eu sugiro que vocês tentem verificar isso de forma, pelo menos, qualitativa, e a gente pode voltar a discutir isso na nossa reunião 5. Então, eu vou ficar por aqui, porque essa aula já está bastante longa, e nos vemos, então, na terça-feira. Boa noite aí para todos e nos vemos terça até lá.